Bom, eu tô achando que vocês estão falando de impostos. Eu ia falar Carlito Tachoso. Tachoso? Coitado, meu Deus do céu. Pô, Fabi, vai acabar, coitado do Carlito, assim. Vai ficar deprimido esse bicho aí. Carlito tributado, coitado. Não, eu tô achando que vocês estão com muitos memes, com muitas coisas de impostos no Brasil. Porque o presidente Lula da Silva agora acha que, por exemplo, quando você morrer, o teu espólio, a tua herança, precisa ser taxada. Vamos assistir. Nos Estados Unidos, quando uma pessoa tem herança e ela morre, 40% da herança é paga de imposto. Então, nos Estados Unidos, como o imposto é caro, você tem muitos empresários que fazem doação de patrimônio para a universidade, para institutos, para laboratórios, para fundações. Aqui no Brasil você não tem. Você não tem ninguém que faça doação, porque o imposto sobre herança é nada, é só 4%. Então a pessoa não tem interesse em devolver o patrimônio dele. Até porque é mentira, Fabio, o que ele acabou de dizer. Total. Só 6 dos 50 estados americanos aplicam essa medida. É mentira. E a filantropia vem caindo demais. E outra, a filantropia no Brasil é pilantropia. Nós estamos no Brasil. Alguém consegue imaginar? Malandro. Olha o Cautio falando. Cautio tá bravo hoje. Cautio hoje tá italiano. Peraí, Cautio. Eu vou te mandar um chá de maracujá. De camomila. De camomila, vou te mandar. Um chá de camomila. Não, mas ser representado pela Janja em Paris pelas Olimpíadas, eu desconfio, desafio quem que seja não ficar bravo, né, gente? Vamos lá, enfim. Só queria comentar, é mentira 2 vezes, Silvio, porque no Brasil, alguns estados, a maioria deles aplicam taxação de herança 8%, tá? Então Lula mentiu 2 vezes. Desculpa, fecha parênteses. Vai lá, Fabi. Não, é verdade, eu ia pegar exatamente esse ponto, eu ia falar do ITCMD, né, justamente aí que São Paulo é 8, muda de estado para estado, eu só não sei qual estado que 4, se alguém souber, por gentileza, me diga, porque todas as alíquotas que eu conheço são maiores, né, e com a reforminha tributária do seu Lula, vai parar mais ou menos em 25%, chutando por baixo. Então ele mente que não sente, ou mente que sente, não importa. Ele mente. Não tem compromisso com a verdade. E por falar nisso, eu vou até hoje já chamar o Gadelha, porque tem mais gente que não tem compromisso com a verdade nem com números. Ela sempre está no nosso programa. Né? Pena que não tem mais aquela musiquinha, mas é da Janja. O Gadelha arruma. Não arruma, não. Não, esquece aí, Gadelha. Deleta. Eu acho que em homenagem ao Flávio você devia arrumar. Não. É a Janja. Falando sobre números. Temos? Ah, sim. O terceiro mandato do presidente Lula já conseguiu retirar da fome absoluta 24 milhões de pessoas. Num momento histórico e importante, talvez um divisor de águas para o mundo, que foi o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Oh, meu Deus. E não dá nem para desdizer, tá, Janja? Tá lá no seu Twitter oficial, ou ex-oficial, né? Então, mas da onde a senhora tirou isso? Não me responda, não quero saber. Na verdade, eu não quero saber. Né? Porque eu imagino a resposta. Não precisa. Né? Entre mulheres, querida, eu já até imagino. Pode ficar aí, curta a sua vibe, né, de muito acolhimento do Macron, né, muito acolhimento da prefeita de Paris, que eu também vi, né, essa carteirada magnífica. É tão bom ser tão querida que você tem que chegar no lugar e dar a carteirada, porque ninguém ou não te reconhece, e quando te reconhece, deve ver as costas, né, e só apelando. Eu sei que ela foi de avião de carreira, mas todos os outros gastos, né, com seguranças, hotéis, duvido que ela... Será que ela está num... como é que chama aqueles negócios? No hostel. Exatamente, no hostel. Foi exatamente o que eu pensei. Num albergue. Janja, se você estiver num albergue, manda foto, porque a gente quer ver, a gente quer acreditar que você realmente quer combater esses 24 milhões, né, de gente passando fome no Brasil. Você vai dar a sua contribuição, então você vai passar um pouco de aperto aí na França, porque, aliás, cada hora sua deve dar uns 10 pratos, 20 pratos. Pratos seus, desse lugar bom aí que você tá, né? Se for arroz com feijão, que o brasileiro gosta mesmo, e carne, nossa, deve dar milhares. Né? Então, a dona Janja
que não é nada, assim, eleita, né? Não foi. Que a gente sabe que o passado, né? Casou com o Lula lá nas grades. Gente, o pessoal já até me olhou estranho. Eu tô falando do passado dela conhecido, gente. O passado oficial. o passado... Não fui eu que mandei aquela mensagem Tava pelo WhatsApp. todo mundo me olhando aqui. Não fui eu, foi o filho do presidente que mandou a mensagem. Não, ninguém vai nos prender, não. Eu tô falando que ela, pelo menos, né, começou a namorar com o presidente Lula lá atrás das grades. O amor, de vez se o amor subiu a serra, o amor pulou as grades. Gente, não dá para levar a sério esse país, senão a gente pira. Hoje é quinta-feira, amanhã sai a Revista Oeste, a nova edição. Então você vai ficar bem informado, porque eu vi, inclusive, que tem reportagens da Revista Oeste falando sobre economia, porque tá difícil, né? Será que o Caute escreveu dessa vez? Conta para nós. Tem coluna e adivinha só qual será o argumento? Infelizmente seremos monotemáticos. Taxas, impostos, tributos e ainda mais prelevos coativos desse estado vampiresco, né? O Brasil parece uma Transilvânia, com vampiros querendo sugar o sangue do pagador de imposto brasileiro. Então, infelizmente, a coluna vai focar sobre isso. Teremos também novidades sobre as empresas brasileiras. Afinal, a coluna é uma coluna sobre as novidades do mercado. Então, tem muita empresa que, não obstante, temos um Drácula no Palácio do Planalto. Aliás, o Drácula está na Fazenda, né? No Pasmato temos outra coisa. O Drácula da Fazenda, temos empresas que conseguem ser resilientes. Então, falaremos disso. E o Drácula da Fazenda está tentando exportar esse jeitinho brasileiro de taxar mundo afora, mas foi estopado por um balde de água fria vindo dos Estados Unidos. Então, para entender melhor essa história, assine a Oeste e dá uma olhada na coluna que sai amanhã bem cedinho. Flávio, ele podia começar taxando os irmãos Batista. O que você acha? Taxar os irmãos Batista, taxar o Debrecht, taxar, sabe, também toda essa galera aí, mas na verdade o que acontece é justamente o contrário, ou seja, os pobres, nós, a classe média, vamos pagar a multa deles para eles poderem fazerem novos investimentos, né? E aí, esses números da Janja, né? Ou seja, o Lula, ele chega, onde o Lula chega, parece que milhões de pessoas saem da fome e da pobreza absoluta. Mas eu lembro bem do Lula no passado, falando, confessando abertamente como ele engana trouxas. Vamos colocar o termo aqui e falar o português correto. Ele engana trouxas e ele diz que fazia isso principalmente fora do Brasil. Se o Gadelha tiver o vídeo, pode colocar aí. Eu cansei de viajar muito falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar muito e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente tinha número. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Então é isso, né? Quer dizer, ele vai pra Paris e olha a coincidência. Novo, né? Exatamente, de novo em Paris. Eu lembro bem desse vídeo dele falando de Paris. Eu vou pra Paris com o Jaime Lerner e falo que tem 25 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Agora vem a Janja, socióloga, né? Nossa, uma estudiosa. Tudo bem, ela não acerta um plural igual Lula. Também não consegue falar nada com nada, mas assim, uma estudiosa, né? Uma socióloga e tal. Vai lá de novo pra Paris e fala, bom, o Lula chegou ao governo logo depois do Bolsonaro, como que ela não tem pra criticar do Bolsonaro de objetiva, não sei, ficava naquela papagaiada de novo, extrema direita, né? Aquela coisa sem sentido, ela precisa apresentar alguma coisa, então ela diz, olha, enquanto o Lula e a Dilma estavam no governo, tava todo mundo no Brasil, sabe, vivendo no paraíso na terra, conversando com as onças, as árvores davam figos, as árvores davam bife também, nossa, tinha filé mignon pra tudo quanto é lado, todo mundo andava de carros voadores, assim por diante. Aí chegou o Temer e o Bolsonaro, aí tá todo mundo lá pobre, miserável, sabe? Comendo casca de borracha pra conseguir conter a fome. Agora o Lula voltou, gente. E agora ele imediatamente tirou lá, quanto que ela falou, né? 12 milhões de pessoas da fome absoluta. Um número que nem estava
nos índices oficiais do governo, né, sobre fome absoluta, tá? Igualzinho a Marina Silva fez recentemente, que ela falou que mais de 1/3 do Brasil estava passando fome, ou seja, fome no sentido famélico da coisa, muito abaixo da linha da miséria, né, de $2 por ano. Agora vem a Janja fazer a mesma coisa que o senhor Lula fazia, ou seja, joga um número lá, ganha aplauso, é aplaudido efusivamente por franceses, enquanto que a realidade aqui, ó, é a realidade que a gente conhece, que não tem nada a ver com um casalzinho que manda no Brasil baseado em mentira e só tá lá porque os ditadores do Brasil precisavam de alguém para colocar 2 mentirosos compulsivos.